a gente vai trabalhar hoje com a geometria euclidiana, que é falar sobre esses elementos que dão origem às nossas retas, semirretas, que são figuras, polígonos, né? E todas as informações que a gente tem. Olha lá. Primeira coisa que eu tenho aqui é chamado de ente geométrico. São pedacinhos, né, de figuras, são figuras que dão origem a outras coisas. Então, ele está falando assim, que o ponto, a reta e o plano, eles são chamados de entes geométricos. Por quê? Porque eles é que são os nossos elementos que vão compor outras figuras. Depois disso, a gente tem uma classificação. Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, os pontos eles são representados pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um ponto A, né? Ponto B, ponto C, ponto P, ponto Q, a letra que eu quiser, só que ela deve ser uma letra maiúscula. Aí a gente sabe que se eu pegar muitos pontos e colocar um ao lado do outro, eles vão formar linhas que podem ser curvas ou retas. A reta, ela é um conjunto desses pontos, mas ele é um conjunto infinito, porque a reta, ela não tem tamanho, a gente não consegue medir uma reta. A gente consegue medir um pedacinho dela, mas a reta, ela é infinita. Ela não tem começo e ela não tem fim. E ela pode ser representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, eu posso ter um ponto azão e uma reta azinho. Então, letras maiúsculas para pontos, letras minúsculas para retas. Ah, então, o que é mesmo uma reta? É um conjunto infinito de pontos. Então, a gente tem sempre um conceito, né? Aí vocês devem estar perguntando assim, mas professora Ênia, qual é a definição de um ponto? Com toda a ênfase do mundo. Ponto é um ponto e ponto. Não tem o que explicar, gente. O ponto ele não tem dimensão. Então não tem o que explicar. Ele é por si próprio. Eu olho para a cara dele e falo assim, muito prazer, ponto. E é isso aí. Não tem definição. A reta sim é um conjunto infinito de pontos. Agora, é lógico, quando eu pego uma reta, outra reta e limito um espaço, esse meu espaço é chamado de plano, olha lá. E o meu plano, ele pode ter diversos formatos, ele tem que ser um espaço fechado. Então, por exemplo, aqui dentro, ó, um espaço limitado, que a gente chama de plano, a partir de 3 retas. Ele é representado por letras minúsculas, só que do alfabeto grego. Então, alfa, beta, gama, teta, pi, rho, épsilon. Então, várias letras do alfabeto grego que eu posso usar. Nesse caso aqui, a gente tem esse plano que se chama alfa. Ele parece um A, né? Ou parece um peixe sem rabo, sei lá. Ele parece uma figura parecida, mais ou menos com um 2 sem a parte de cima. Vão imaginando aí o que vocês quiserem, tá? Então, aqui a gente tem a representação desse plano pela letra alfa. Depois a gente dá uma olhadinha nas outras letras, ok? Então, foi aí que a geometria surgiu, a partir do ponto que deu origem à reta, e as retas se cruzaram e deram origem a um espaço fechado chamado plano. Bom, agora, a gente tem essas retas se comportando de determinadas maneiras no plano. Axiomas são coisas que a gente lê
E não precisa explicar por quê. Tá na cara. Não tem que justificar. Teorema sim, teorema você justifica. Aqui ele está falando o seguinte, olha bem para essa figura aqui, ó. Por dois pontos P e Q, passa uma única reta. Gente, se ela passar por P e por Q, e passar por Q e por P, ela é a mesma reta. Eu não consigo fazer uma outra reta diferente dessa, passar por esses dois pontos. Ao passo que quando você faz a reta passar por um único ponto, essa direção dela, ela pode variar. Porque é como se ela tivesse presa num prego e você girasse. E ela tem diversas posições. Então, o nosso axioma 2, ele fala assim, por um ponto passam infinitas retas. Eu posso ficar traçando quanto eu quiser aqui, que eu vou conseguir sempre traçar mais uma reta. Então, isso é super importante, gente. Por um ponto passam infinitas retas, por dois pontos passam uma única reta. Certo? O que a gente disse aqui, olha, sobre o que é a reta? Ela é um conjunto infinito de pontos. Tanto é que a gente tem aqui um pontilhado, aqui também a gente tem um pontilhado, que está falando o quê? Ela continua e ela continua. Isso daí me dá duas coisas que a gente às vezes confunde um pouquinho. Direção e sentido, tá? A direção é sempre horizontal, vertical ou inclinada. O sentido é para norte, para sul, para leste, para oeste, para esquerda, para direita, para cima, para baixo, é para onde a gente está riscando. Certo? Agora, isso daqui, a gente sabe que se eu limitar um espaço aqui, eu posso até dizer, aqui eu tenho um plano. Então, a minha reta, ela é composta por infinitos pontos, mas sempre existe um ponto que não está sobre a reta, está fora dela. Então, aqui o que está escrito? Dado uma reta, existe pelo menos um ponto fora dela. Lógico que existem infinitos, né? Mas pelo menos um, certeza. E por 3 pontos não colineares. Então, vamos pensar na palavra colinear. Co quer dizer mesma. Linear quer dizer linha. Mesma linha, mesma reta. Olha só um pouquinho. São 3 pontos. Esses 2 pontos, eles estão sobre a mesma reta. Mas esse aqui não. Esses 2 pontos, eles estão sobre a mesma reta, mas esse aqui não. Então, a gente fala que eles não são colineares, porque cada hora tem uma outra reta que não é aquela que eu estou olhando ou considerando. Esses 3 pontos não colineares, eles formam um plano. Tá? Eles formam um plano, que é um espaço limitado, fechado, onde lá dentro existem infinitas retas e infinitos pontos. Se eu quiser desenhar aqui dentro milhares, milhões, bilhões de pontos, eu consigo. A mesma coisa com retas, eu posso traçar quantas eu quiser dentro de um plano. Então, a gente tem um ponto. Uma reta tem infinitos pontos e um plano tem infinitos pontos e infinitas retas. O menor plano que a gente consegue limitar seria formado por 3 pontos não colineares, e aí a gente conhece essa figura, sabe que isso daqui é um triângulo, né? Então, a menor figura, quer dizer, em quantidade de lados que eu consigo determinar como plano, é um triângulo, tá? Aí ele fala assim, ó, um ponto qualquer de uma reta divide essa reta em 2 semi-retas. Semi quer dizer metade. Então, daquele ponto para a direita eu tenho a metade da reta, daquele ponto para a esquerda eu tenho a outra metade. Aí vocês devem estar perguntando, mas como que você sabe que ali é a metade?
Não, eu estou dizendo que a partir dali eu vou desenhar a mesma quantidade de reta dos dois lados. E aí eu posso considerar como semi, que quer dizer metade. Então, uma semi-reta que vai para o sentido da direita e uma semi-reta que vai para o sentido da esquerda. E esse meu ponto aqui, então, é a origem. Então, vamos fazer assim, ó. A semi-reta, ela começa no ponto e segue em direção à seta. A outra semi-reta, vamos passar para cá agora. Ela começa nesse ponto e vai em direção à outra reta, à outra seta. Esses são os sentidos. Ok? Bom, lógico que se eu tenho vários pontos, eu tenho várias retas, elas estão no plano e elas se comportam de maneiras diferentes de acordo com o meu desenho ou a minha posição dessa reta. Então, a gente fala que as posições relativas entre duas retas, elas são, não se cruzam num único ponto, ou são a mesma reta, ou caminham uma sobre a outra o tempo todo. Tá, entendi isso. Quando elas nunca se encontram, a gente tem a situação de retas paralelas. O que eu sei? Que a distância entre elas é sempre a mesma, tá? E a gente diz, então, que as retas paralelas, elas jamais têm intersecção. Elas jamais se encontram. Tem um maluco que falou que as paralelas se encontram no infinito. Mas como a gente não sabe onde é o infinito, eu não vou poder provar para vocês se lá no infinito elas dão a mão e saem correndo, tá? Pra gente, no momento, aqui no plano onde eu desenhei, eu sei que retas paralelas caminham a mesma distância entre elas e jamais se encontram. Não tem intersecção. As retas que são concorrentes são aquelas que se interceptam, elas se cruzam e a possibilidade de uma reta cruzar com a outra é de um único ponto, que é essa figurinha que a gente tem aqui, ó. Uma reta, outra reta, o ponto de intersecção. Então, essas são retas concorrentes. Só que quando essa reta ela vai inclinando, inclinando, inclinando e forma um ângulo de 90 graus, então formam, né, entre si um ângulo de 90 graus, essa reta concorrente é especial e recebe o nome de perpendicular. Ah, então reta perpendicular é uma reta concorrente, porém ela é especial porque ela forma um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Agora, desenhe uma reta em cima da outra reta. Todos os pontos da primeira são pontos da segunda também. Então, aqui eu tenho retas coincidentes. Quantas? Sei lá. A partir de duas. Desenhei uma, desenhei outra, mas não dá para saber se foi uma, duas, três, quatro. Por quê? Elas têm todos os pontos coincidentes. Eu deveria, então, escrever o nome das retas. Aqui eu sei que tem duas, por quê? R é o nome da primeira, S é o nome da segunda. A gente tem 3 tracinhos aqui, tá vendo? 1, 2, 3. Esse é o símbolo de coincidente. Quer dizer, todos os pontos da reta R são pontos da reta S também. Ok? Bom. Lógico que quando a gente tem a intersecção dessas retas, a gente vai criando regiões que a gente chama de regiões angulares, os nossos ângulos. Qual é o conceito de um ângulo? Ele é formado por duas semi-retas, lembra? Semi-reta começa no ponto de origem e vai para o infinito, para o lado que ela tiver que ir. E entre duas semi-retas, olha só, começou aqui e foi, sei lá para onde, né? Para a Lua. Começou aqui, sei lá, foi para Marte. Mas aqui, esse espaço formado, ele recebe o nome de ângulo. Esse ângulo aqui, se ele for, lembra das perpendiculares? Aqui eu tenho 90 graus.
Se esse meu ângulo ele for menor que 90, estão vendo esse ângulo? Ele é menor que 90, porque o 90 chega aqui, ó. Ele é um ângulo agudo. E ele começa sempre aqui, tá? Ele começou aqui e parou aqui. Ele é menor que 90. Um ângulo agudo. Ele começou aqui e parou aqui. Ele é um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto. Ele começou aqui e passou do 90. Ele é um ângulo obtuso. Se ele der a volta daqui até chegar lá e formar meia circunferência, eu vou chamar isso de ângulo raso, tá? A gente tem aí ângulo côncavo, porque o côncavo ele começa aqui, ele passa de 180. Aí a gente teria que falar sobre o que é côncavo e convexo. Então, a gente, sempre que vai medir um ângulo, a gente mede um ângulo pelo seu lado menor do que 180 graus. E o ângulo pleno, ele é chamado de ângulo de uma volta, que ele forma, então, todo o contorno aqui. Lembrando que se aqui tem 90, mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360. Então, uma circunferência, que é todo esse trajeto, tem 360 graus. Graus, unidade de medida de ângulo, que foi feito de que maneira? A gente ouve falar que eles relacionaram o formato, né, da circunferência com o movimento da Terra em torno do Sol, né? E aí eles acreditavam que era circular, com 365 dias, e aí eles associaram esse movimento à medida do ângulo. Só que 365 era um número que não dividia por nada, né? Dividia por 5 e olhe lá. Eles chegaram a um sistema que é o sexagesimal, né? Contando um grau igual a 60 minutos, um minuto igual a 60 segundos. E aí, 360 é múltiplo desse 60. E é o que mais a gente conseguiu dividir. Divide por 2 dá 180, divide por 3 dá 120, divide por 4 dá 90, né? Eu posso dividir esse 360 por muitos números e conseguir, então, essa região que a gente chama de região angular, que pode ser um ângulo agudo, reto, obtuso, raso com meia volta e pleno ou de uma volta, que seria o de 360 graus. Tudo bem aí, gente? Então, eu acho que é alguma coisa que tem que ficar para vocês pensarem. É muito conceito, né? A gente veio desde o que era ponto, reta, plano. Retas concorrentes formam ângulos. Esses ângulos, de acordo com a sua medida, eles têm um nome. Então, vocês precisam primeiro administrar toda essa informação, para depois, então, a gente estudar especificamente o que eu posso tirar de uma reta, o que eu posso medir naquela reta, como é que eu posso trabalhar com um ângulo, como é que eles se comportam com relação às suas medidas, tá? Então, eu acho que a gente tem aí um bom tanto de conteúdo para vocês repensarem e continuarem lendo textos, procurando saber, porque a gente tem pequenos lances de teoria e aí vocês têm que depois, no final, amarrar tudo isso, ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte inicial da geometria e que vocês retomem tudo isso para que num próximo encontro a gente possa falar sobre como se comportam esses ângulos, como eu posso fazer operações trabalhando com essas figuras.
No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial. Pronomes relativos. Bom, o próprio nome dos pronomes já demonstra a função dos pronomes, né, Laurinha? Pronome relativo, adivinha? Faz relação, é isso aí mesmo. Conecta as oraçõezinhas bonitinhas, beleza? Que nós temos. Além de tudo isso, os pronomes relativos, eles introduzem oração subordinada adjetiva. Os pronomes mais lindos que nós temos no planeta. Nós temos dois grupos de pronomes relativos, ok? Dois grupos. Nós temos um grupo que se chama, olha que bonitinho, um grupo que se chama grupo anafórico. Márcio, o que é um pronome anafórico? Eu disse para vocês na aula passada o que é um pronome anafórico, chuchu. Um pronome anafórico é aquele que retoma elementos anteriores, retoma elemento anteriormente citado, né? Quais são os pronomes que fazem isso? Olha lá, o que, o qual e o quem e o onde. Esses são os pronomes que se chamam pronomes anafóricos, beleza? Até colocar aqui um Szinho para nós termos ali anafóricos bonitinhos com plural. Beleza? Então, pronomes anafóricos. Aí você tem o quê? Aí você tem o pronome catafórico. Ou seja, só tem um pronome relativo que funciona como catafórico. Catafórico, só para lembrar, é aquele pronome que anuncia, que avisa que tem coisas na frente, anuncia o que está na frente. Então, quem é ele? Ó, pronome catafórico é o nosso querido amigo cujo, beleza? Então, são esses caras aí, ó. O cujo é catafórico, o que, qual, quem e onde são anafóricos. Detalhe importante, tá, gente? Em especial, a palavra que é o pronome relativo mais comum que nós encontramos por aí. Olha que bonitinho. O quezinho, ele é o cara que mais aparece por aí. Tem mais, ele tem muitas funções. Às vezes ele não é pronome relativo. Às vezes ele acontece como conjunção, às vezes ele acontece como partícula de expletivo, pronome interrogativo, o que é um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas quando ele é pronome relativo, e como é que eu vou identificar isso? O que, quando é pronome relativo, ele pode ser trocado pela palavra qual. Aliás, todos os pronomes relativos do conjunto anafórico só são pronomes relativos mesmo se eles puderem ser trocados por qual. Então, o qual, o quem, olha lá que bonitinho, o onde. Então, a palavra qual é a nossa referência de teste, tá? Você está no meio da frase, você não sabe se o pronome que você tem na mão é um pronome relativo, o que você faz? Você tenta trocar esse cara por qual. Se der para trocar por qual, ele é um pronome relativo, beleza? O cujo não tem conversa, o cujo é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, é mesmo, é isso aí, beleza? Então, bora lá. Algumas informações importantes. Então, primeira coisa que nós vamos trabalhar é o conjunto anafórico, beleza? Então, como assim, chuchu? Vamos lá, vou apagar aqui, ó, o catafórico e vamos brincar no conjunto anafórico. Então, o primeiro cara aí é o nosso bom e lindo, maravilhoso
que. O nosso quezinho, ele é o cara, beleza? Ele é o cara maravilhoso, bonito, que só. Vou até puxar para cá para sobrar mais espaço para nós. Olha que bonitinho, sobrando mais espaço para nós. Então vamos lá, ó. Seguinte, lindinho. Vamos brincar um pouquinho com os anafóricos. Vamos entender de que maneira que esses caras atuam dentro do texto. Os pronomes relativos são os caras mais importantes no que a gente chama de coesão. Beleza, lindinho? Então, os caras ali são os caras mais importantes no conjunto da coesão. Por quê? Porque eles conectam elementos e isso é extremamente importante. Vou fazer duas frasezinhas aqui para vocês, ó. Eu vi o gato. Olha que bonitinho. O gato era peludo. Olha que coisa mais linda, mais fofa, mais gostosa. Eu vi o gato era peludo. Olha que bonitinho. Pegou? Legal. Você vai perceber que nós temos duas vezes a palavra gato aqui. Então, quando você vai juntar essas frasezinhas, uma dessas palavras gato vai virar um pronome anafórico aí do grupo de cima, beleza? Então vamos lá. Você pega, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse gato aqui e eu tenho esse gato aqui, beleza? Eu vou juntar essas duas frases e vou atuar. Olha que bonitinho. Então vamos lá. Vou primeiro manter essa aqui, ó. Eu vi o gato que era peludo. Beleza? Então vamos entender o que aconteceu, Chuchu. Olha lá, aquele gato lá de cima, ele virou esse gato aqui de baixo, ok? Aliás, esse quezinho aqui de baixo. Então, é isso que o pronome relativo faz. É basicamente isso que o pronome relativo faz. Ó, esse gato de cima é exatamente esse mesmo quezinho de baixo aí, certo? E toda vez que você encontrar a palavra que funcionando como pronome relativo, e como é que eu vou descobrir isso? Eu troco por qual para ver se é isso mesmo, ó. Então gato é menino, então eu ponho o, porque é gato, é menino, ó, o, qual. Se encaixar, aquilo ali é pronome relativo mesmo. Olha lá, ó. Eu vi o gato, o qual era peludo. Então já encaixou, já saquei, já entendi. Eu vi o gato, o qual era peludo. Maravilhoso, beleza? Olha que bonitinho, maravilhoso. Olha que coisa mais fofucha do mundo. Olha lá, ok? Legal. O que e o qual automaticamente retomam o antecedente, beleza? Isso aqui é função anafórica. Então, ó, o que ele sempre retoma o elemento anterior. Tudo bem? Bonitinho? Olha lá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Claro que eu poderia ter utilizado esse que aqui, ou esse gato aqui para substituir e daria na mesma, tá? Só para você entender o que seria, ó. Olha lá, vou fazer uma frase dissociada aqui só para você entender, ó. O gato que vi era peludo. Olha lá, então o gato que eu vi era peludo. Olha que bonitinho. Tá vendo esse aqui? Mesma coisa, ó, Chuchu. Ele retoma o antecedente dele aqui, ó. A diferença é que eu troquei esse gato aqui e não o outro, tá? É a mesma coisa. E claro, do mesmo jeito dá pra você trocar por qual, ó. O gato, o qual vi. Simples assim, entendeu? Todo mundo understand? Então esse é o primeiro passo aí dos pronomes relativos. Pronomes relativos. Então grupo anafórico ainda, hein? Então vamos lá. Esse trocar por qual aqui, ó, esse trocar por qual pode resolver um problema bom, um problema maneiro, que é um problema de ambiguidade. Como é que é essa história, Márcio? Atenção, atenção, atenção. Quem vem lá? Quem vem lá? Atenção, quem vem lá? Bonitinho, bonitinho, maravilha. Olha lá, atenção, quem vem lá? Bom, lindos, olha lá. Ambiguidade. Claro, com que o que eu vou dizer para vocês aqui necessariamente não acontece sempre, tá? Vou explicar para vocês por quê. Então vamos lá. Vamos, olha que bonitinho, vamos à casa de Arnaldão, que era horrível. Então olha que bonitinho.
Vamos à casa de Arnaldão, que era horrível, beleza? Anotou? Olha lá, vamos à casa de Arnaldão, que era horrível. Bom, qual é o problema aqui, Márcio? O problema é que esse quezinho fantástico que aqui está, olha que lindo que ele é, ó. Esse quezinho fantástico que aqui está, ele na verdade, ele é invariável. O que significa isso, Márcio? Significa que esse cara aí, ele não tem uma conexão clara com o antecedente. O problema é que, na verdade, nas outras frases que eu pus para vocês, nós tínhamos um antecedente só. Aqui nós temos mais de um antecedente possível. Então, isso que eu vou explicar só vai funcionar em que situação, Márcio? Só vai funcionar quando houver mais de um antecedente possível e quando, olha lá, eu só vou conseguir resolver problema de ambiguidade se houver mais de um antecedente possível e esses antecedentes possíveis anteriores aí, se eles tiverem algum tipo de diferença, ou no gênero ou no número, tá? Então, ó, vamos à casa de Arnaldão. Casa é feminino, Arnaldão é masculino. Beleza, chuchu. O que tá retomando quem, ó? O que tá retomando qualquer um dos dois. Calma lá. Ó, vamos lá. O que é antecedente? Antecedente é o cara que ele vai retomar. Quem que é horrível? Você não sabe se é o Arnaldão ou se é a casa. E você, aí, claro, você não sabe quem é. O que não me dá clareza, porque o que ele é um pronome invariável. Ele não tem gênero e não tem número. Então, para resolver o problema de ambiguidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar uma maneira de conectar aquilo de forma mais direta. Isso só dá para fazer, repito, se os antecedentes possíveis tiverem gênero e ou número diferentes. Ok? Então, se tiverem gênero ou número... Isso, depende. Quer ver? Ó? Se eu colocar aqui o qual... Olha que bonitinho. Eu estou retomando Arnaldão. Se eu pegar aqui o qual, eu estou retomando Arnaldão. Beleza? Mas eu posso também, de repente, se eu quiser, fazer assim, ó. A qual. Então, ó. Se eu disser a qual, eu estou retomando casa. Então, essa é a diferença básica. Entendeu? Então, olha lá. Olha que bonitinho. Aqui eu estou fazendo o Arnaldão. E aqui eu estou fazendo casa. Então, basicamente... Isso só dá para fazer, repito, isso só dá para fazer se os antecedentes aqui tiverem gênero ou número diferentes, beleza? Porque se tiverem se nós tivermos aqui dois meninos ou duas meninas, ou dois elementos no plural, ou dois elementos no singular com o mesmo gênero, dá problema. Aí não adianta, você tem que refazer a frase, beleza, chuchus? Tudo bem? Então, ó, quando você puder... né? Você troca ali o quezinho por qual. Por quê? Porque você consegue fazer ali uma conexão um pouco mais clara. Né? O qual ele conecta mais diretamente. Por quê? Porque ele tem gênero. Ó, menina, menina, menino. Então eu vou retomar só elemento no plural, no masculino. Vou retomar só elemento no feminino. E se eu tivesse aqui os quais, eu retomaria um elemento no masculino plural. Tudo bem? Particularmente gosto muito de usar qual, porque se direciona mais claramente aí os elementos. Ok? Maravilha. Então, ok. Ainda falando dos caras que são anafóricos, beleza? Vamos lá, olha que bonitinho. Vamos aqui, o onde. O onde, chuchu? Olha que bonitinho. O onde, ele é um pronome relativo anafórico, beleza? Só que é o seguinte, esse cara aqui... ele só pode retomar ideia de lugar. É isso aí, ó. Retoma ideia de lugar. E tem mais, tá? Lugar físico. Físico. Você vai ver o que significa exatamente isso, tá? Ó. Então vamos lá. Você não pode colocar onde em qualquer lugar. Eu sei que muita gente adora usar onde porque é mais bonito, né? Mas não pode, quer ver? Ó? A casa onde moro é linda. Olha que coisa mais fofa do mundo. A casa onde moro é linda. Linda, linda, linda. Tá vendo esse onde aqui, chuchu? Então, ó, esse onde aqui, ele está retomando um elemento anterior. E o elemento anterior que ele está retomando, ó, é casa. Agora, o mais importante de todos aqui, tá? De tudo.
O importante aqui de casa é que casa é um lugar físico, um lugar real, tá? Então eu posso usar o onde. Por que você está falando isso? Porque existem situações em que a gente não tem ideia de lugar assim. Então olha lá. Atenção. Lugar Ops, que é isso? Olha lá, lugar virtual. É isso aí. Que papo de louco, mano. O que é lugar virtual, ué? Que lugar virtual? Tipo internet. Olha lá, vamos lá. Quer ver? Ó, a situação em que estou é grave. A situação em que estou é grave. Tá vendo aí, ó? Seguinte, Chuchu. Olha lá o situação. Situação não é uma ideia de lugar físico. Portanto, fofura, eu não posso colocar onde. Eu tenho que colocar aí, ó, o em que. Porque não está retomando um lugar físico. Está retomando um lugar que não é físico. A gente chama de lugar virtual. Beleza? Olha, a situação em que estou é grave. Então é isso aí. Márcio, mas e lá em cima? Eu só posso usar o onde? Ah, o aonde, Vinícius, é outro papo. Eu vou apagar essa lousa e eu explico o aonde, tá? O aonde, na verdade... ou melhor, segura um pouquinho que eu já vou mostrar pra vocês onde é que entra o aonde, tá? Porque senão vai misturar as estações. É na regência, mas dá pra usar também. Mas, ó, lá em cima dá pra usar o em que? Dá pra usar o em que. Só não dá pra usar, né, o onde aqui embaixo. Lá em cima dá pra usar o em que na boa, ó. Em que, olha lá, em cima dá para usar o em que. Olha que bonitinho. Ok. Então, retoma ideia de lugar físico, onde. Aí, o em que ele usa em qualquer lugar, em qualquer situação. Tudo bem? E claro, né, meu, não preciso nem usar o quem aqui, né? O quem ele vai usar para pessoa, né? Não tem nada a ver com lugar. Aqui, beleza? Tudo bem? Dá para usar qual? Dá para usar qual também. Como é que fica? Ó, olha que bonitinho. É a porque é casa, né? A qual. Vamos ver lá. Olha que bonitinho. Seria a qual. No entanto, ó, o que você tem, ó. Você tem um em aqui na brincadeira. Então, em mais a, adivinha o que vai acontecer? Na. Olha que coisa fofinha, ó. Então, a casa na qual moro é linda. Então vamos lá, gente. O cujo. Então, ó, algumas informações importantes sobre o cujo, né? Seguinte, chuchus, coisas que só o cujo faz para você, ó. Não, olha que bonitinho, aceita artigo. É isso mesmo que você ouviu. Ou seja, não existe cujo o, não existe cuja, e aí vai, beleza? Então, ó, não existe cujo o, nem cuja a, nem cujos os, nem cujas as. Primeira coisa que você já vai ter na cabeça aí, beleza? Segunda coisa, olha lá. Primeira coisa aquilo lá. Segunda coisa, estabelece ideia de posse. Estabelece ideia de posse. Que papo é esse, chuchu? Estabelece ideia de posse. Ou seja, você já vai ver bonitinho aí, tá? Então vamos lá, quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Eu vi o rabo do gato. O gato era peludo. Então, ó, eu tenho essas duas frasezinhas separadas aí. Ok? Eu vou juntar essas duas frases e o que vai virar o cujo? O cujo, para funcionar, ele tem que estabelecer uma relação de posse. Então, na verdade, o que vai virar cujo é esse pedaço aqui, ó. Eu vi o rabo do gato, tá? É isso aí que vai virar cujo. Então, na verdade, tudo isso aqui, ó, olha que bonitinho, vou ter que colocar com um grifo diferentezinho aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, vai virar o cujo, tá? Porque o cujo tem que estabelecer uma relação de posse. Então vamos ver como é que fica aqui, ó, embaixo na frase montada, ó. O gato cujo rabo vi era
peludo. Olha que coisa mais bonitinha aqui, ó. Então vamos lá. O gato cujo rabo vi era peludo. É isso aí, ó. Olha que coisa mais bonitinha. Então, o que você tem aqui, ó? Você tem cujo rabo vi, é a mesma coisa que vi o rabo do gato. É isso que você está lendo ali, ó. Então, ó, cujo rabo vi é a mesma coisa que vi o rabo do gato, beleza? Detalhes importantes de nós dois. Vocês vão ver que existem dois níveis de informação, ó. Se eu te perguntar o que eu estou falando do gato, a única coisa que eu estou falando do gato é que o gato era peludo. Essa informação que está no meio, ela está fazendo uma menção, ela está fazendo, a informação se dá a respeito do rabo do gato. Então olha lá, eu tenho duas coisas aqui, duas informações tecnicamente separadas. O gato era peludo, primeira informação, e segunda informação, eu vi o rabo do gato. Então aqui eu estou me referindo a rabo, aqui eu não estou me referindo a gato. São duas coisas totalmente diferentes, beleza? Por esse motivo que a galera quase não usa o cujo, belezinha? Por este motivo, quase não usa o cujo. Detalhe importante, tá, chuchus? O cujo não troca por nada por ninguém. É isso aí e isso aí mesmo. Tudo bem? Beleza, beleza, beleza? Mas o cujo, ele é inevitavelmente um pronome relativo. A diferença é que em vez de ele retomar um antecedente, ele marca quem está na frente dele ali. Tudo bem? Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Equação do segundo grau. O que seria uma equação do segundo grau, gente? É uma equação onde tem uma incógnita elevada ao quadrado, certo? Então, se eu tenho um x ao quadrado, se eu tenho um y ao quadrado, e esse é o maior expoente da minha equação, é uma equação do segundo grau. Tudo bem? Se eu tiver, por exemplo, um x quadrado e um x ao cubo, aí não vai ser uma equação do segundo grau. Aí vai ser do terceiro grau. Porque o que manda é o expoente maior que tiver na equação. Beleza? Então, o que manda sempre é o expoente maior. Então, se o expoente maior for o x ao quadrado, for o 2, se o expoente maior for o 2, é uma equação do segundo grau. Beleza? Aí nós temos as equações completas e as equações incompletas. O que seriam as completas? Completas é aquela que tem A, B e C. Olha aí que eu coloquei para vocês. O formato da equação do segundo grau. AX quadrado mais BX mais C. Então, eu tenho A, B e C. Eu tenho os três termos. Um que vai acompanhando o x ao quadrado, um outro número que vai acompanhando o x e um outro número que é o termo independente, que a gente fala que não tem letra, que seria o C, ok? Algumas equações não aparecem o C, ou seja, não aparece o termo independente, só tem o A e o B. Só tem quem acompanha x quadrado e quem acompanha x. Aí é uma equação incompleta.
Eu tenho A e tenho B. Algumas equações apresentam A e C. Não tenho B. Mas continua sendo uma equação do segundo grau. Certo? Então, eu tenho as completas e as incompletas. Vamos fazer exercícios e vocês vão entender melhor o que significa isso, ok? Bom, então, o que mais que eu tenho para dizer para vocês em relação à equação do segundo grau? Delta! Quem lembra? Quem lembra como faz a equação de Bhaskara? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta, a gente calcula por essa formulinha aí, certo? E a gente chama o delta também de discriminante, tá? Então, se por um acaso tiver algum exercício lá que no enunciado estiver falando de discriminante, vocês já sabem o que que é. Delta. Beleza? Tá. E aí, nós temos que saber o que em relação ao delta. Primeiro, delta maior que zero. Quando eu tenho delta maior que zero, significa o quê? Que eu tenho duas raízes diferentes na minha equação. O que seriam essas raízes? x1 e x2. Lembra do x1 e x2? Ou x', x duas linhas? São as raízes da equação. Tá? O que significa essas raízes? Essas raízes são números que quando você substitui no x da equação, ela zera a equação. Isso significa raiz. Tá bom? Número 2. Regrinha número 2 sobre o discriminante delta. Delta igual a zero. O que significa delta igual a zero? Que eu só tenho uma raiz. Mas e aí? Eu não vou ter x1 e x2? Não é isso. O que acontece aí é quando o x1 é igual ao x2. Quando eles são iguais. Então, aí, nós dizemos que só tem uma raiz. Certo? E isso acontece quando? Quando o delta é igual a zero. Beleza? E uma outra terceira situação é quando o delta é menor que zero, quando o delta é negativo. Quando o delta é negativo, é aquela situação que nós paramos com a equação e não continuamos fazendo a segunda parte. A gente não faz o x, que vai para o x1 e x2. Por que a gente não faz o x1 e x2? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, quando o delta é zero, não existe raiz. Não existe x1 e x2. Não significa que não existe equação. Existe equação. Existe, inclusive, o gráfico dessa equação, que é uma parábola. Que isso a gente vai ver mais pra frente, quando a gente for estudar a função do segundo grau. Ok? O que a gente precisa saber agora? Que quando o delta é negativo, nós não fazemos a segunda parte da equação, que é o x1 e x2. Bom, vamos lá. A fórmula resolutiva para a resolução de equação do segundo grau. Então, olha lá a fórmula. Depois que eu fiz delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu faço essa segunda parte da equação, da fórmula. Qual que é a segunda parte da fórmula? É essa aqui, ó. B menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Essa é a segunda parte da fórmula. E aí, a gente faz aquele negocinho assim, ó, lembra? E aqui vai o x1 e aqui vai o x2. O x1 é quando eu faço positivo aqui no meio e o x2 é quando eu faço negativo aqui no meio. Essa é a diferença. Olha lá. Deu para lembrar? Então, vamos lá. Exemplo. Então, vamos lá. O exemplo diz assim, ó. Calculemos as raízes da equação do segundo grau, dada por 0 igual a x ao quadrado mais 4x menos 12. Mas por que esse zero está antes do igual? Gente, tanto faz, tá? Você pode colocar o zero antes do igual ou o zero depois do igual. O que é importante você saber? Importante você saber que toda vez que você for resolver uma equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, você tem que zerar a equação. Ou seja, essa sua equação tem que estar igual a zero. Ok? Tá. Então, eu tenho neste exemplo o A, 1, o B, mais 4 e o C, menos 12. Certo? Ó. O A é sempre quem acompanha o x ao quadrado. O B é sempre quem acompanha o x. E o C
é sempre o termo independente quem está sozinho, ok? Tá, jogando esse A, esse B e esse C na fórmula, nós temos delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Achamos o delta 64. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou fazer esse exemplo na lousa, tá bom? Então, nós temos lá 0 igual x quadrado mais 4x menos 12. Que também pode ser escrito de que forma? X ao quadrado mais 4x menos 12 igual a 0. Certo? Tá. Então, quem está antes do x ao quadrado? Quando não tem nada, é o 1, que está aqui, invisível. Lembra? Por quê? Porque 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Então, aqui é a mesma coisa que 1. Então, o meu A é 1. Quem é o meu B? O meu B, quem acompanha o x sempre. Então, aqui está meu B. E o meu C é o termo independente que o sinal vai sempre junto. Tá? Então, eu tenho A igual a 1, B igual a 4 e C igual a menos 12. Ok. Vamos lá. Agora eu coloco, depois que eu achei quem é A, quem é B e quem é C, aí eu coloco o quê? A fórmula do delta. Então, eu tenho B quadrado menos 4 vezes A vezes C, que sempre vai ser assim porque é fórmula, ok? Então, B no lugar de B. Quem é B? 4. 4 ao quadrado. Menos. Esse 4 é da fórmula. A. Quem é A? 1. C. Quem é C? Menos 12. Como ele é um número negativo, eu vou colocar entre parênteses. Tá? 4 ao quadrado não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4. Aqui, como é uma multiplicação, ó, eu junto todo mundo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. E menos daqui com menos daqui vai ficar mais 48. Certo? E isso daqui dá 64. Então, meu delta é 64. Depois que eu achei o delta, o que eu faço? A segunda parte da fórmula, que é aquela partezinha do x. Então, x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O que eu tenho nesse x? Menos b. Então, menos da fórmula, agora o b, 4. Mais ou menos raiz de 64, que é o delta. 2 vezes a, que é 1. Certo? Agora, quando eu cheguei aqui, eu faço o quê? x1 e x2. x1 aqui. x2 aqui. x1, menos 4, mais raiz de 64, 8. 2 vezes 1, 2. E o x2, menos 4, aqui, em vez de ser mais, vai ser menos no segundo. Sobre 2. Menos 4 mais 8, 4 positivo, porque o sinal fica do maior. Gente, presta atenção aqui quando você for fazer esse cálculo aqui no sinal. Presta atenção, muita gente erra na fórmula de Bhaskara aqui, exatamente aqui. Quando tem que fazer o quê? A regra de sinal, a bendita regra de sinal. Então, cuidado, tá? 4 dividido por 2, 2. Então, x1 é 2. E menos 4 é menos 8, menos 12. Sobre 2, menos 6. Então, eu tenho x1, 2 e x2, menos 6. Então, a solução da minha equação é um par ordenado. Sempre o negativo primeiro e o positivo depois. É em ordem crescente, tá? Que eu coloco a solução. Sempre em ordem crescente. Como se fosse a reta numérica. Negativo, depois positivo. Ok? Vamos para o próximo slide. Sim, então tá bom.
Amores, dê uma olhadinha neste exercício. É um exercício de equações do segundo grau. O que ele pede? Ele pede para você resolver as equações. O que é resolver uma equação, meus amores? O que vem a ser resolver uma equação? É achar o valor da incógnita. O que é incógnita? A letra. Então, se a equação está em função de x, resolver essa equação é achar o valor de x. Então, é isso que a gente vai fazer aí. No caso da equação do segundo grau, como ela é do segundo grau, ela tem dois valores para x, sempre. Ela sempre vai ter x1 e x2. Vamos lá. 5x ao quadrado. Pego esse 13 e passo para lá. 5x quadrado, 7 menos 3, 4. E agora? Tem que isolar o x. Passo o 5 dividindo. Ele estava multiplicando, passo dividindo. Parou o barulho. Tá, x ao quadrado igual a 4 quintos. Aí eu tenho que tirar esse quadrado daqui. Eu tenho que passar do outro lado em forma de raiz. Então vai ficar assim, ó. Isso daqui é a mesma coisa que raiz de 4 sobre raiz de 5. Raiz de 4 é 2. Raiz de 5 não conheço. Quando tem raiz embaixo, o que eu faço mesmo? O que eu faço mesmo quando tem raiz embaixo? Racionalizo. Então vai ficar assim, ó. Raiz de 5 e raiz de 5. Em cima, embaixo, embaixo. 2 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. 2 raiz de 5 sobre 5, porque raiz de 25 é 5. Só que tem um probleminha. Quando eu tiro o número da raiz, ele sai como? Com dois sinais, um positivo e um negativo. Então, aqui, ó, fica mais e menos. Mais e menos, mais e menos. O que significa isso? Significa que x1 é 2 raiz de 5 sobre 5 e x2 é menos 2 raiz de 5 sobre 5. Não falei que ia ter x1 e x2? Toda equação do segundo grau tem duas raízes. Pronto. É isso. Uma positiva e uma negativa. Porque quando sai da raiz, sai com sinal de positivo e negativo, tá? Ou como que ficaria se eu fosse fazer Bhaskara? 5x ao quadrado mais 3 igual a 7. Então, eu passaria o menos 7 para cá, igualaria a 0. Porque toda vez que eu vou fazer Bhaskara, eu tenho que zerar a minha equação, ok? Então, vamos lá. 5x ao quadrado, aqui vai dar menos 4. Igual a 0. Então, aqui eu tenho A igual a 5. O meu B é 0, porque eu não tenho B. E o meu C é menos 4. Delta igual B ao quadrado, menos 4A, C. Meu delta vai ser 0. Menos com menos fica mais. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Ó, o que acontece? Tá? Ele dá o quê? Um delta que não é exato, que não tem raiz exata. Aí, o que eu tenho que fazer com esse delta que não é exato? Fatorar. Vai ficar menos B, que é 0, mais ou menos raiz de 80, sobre 2 vezes 5, que é 10. Aí, fica assim, ó. Menos 0 mais raiz de 80. Deixa eu ver se vai caber. Vai. 2 vezes 5, que é 10. Menos 0 menos raiz de 80 sobre 10. Raiz de 80 não é exata, então eu vou fatorar. Por 2, por 2, por 2, por 2, por 5. Então, eu tenho 2 parzinhos aqui e um que sobrou. Raiz de 80 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado
vezes 5. E aí eu corto esse 2 com esse 2, ele sai. Tá? Então, 2 vezes 2 raiz de 5, que vai ficar 4 raiz de 5. Então, raiz de 80 é a mesma coisa que 4 raiz de 5. Então, aqui eu vou ter menos 0 mais 4 raiz de 5 sobre 10. Ó. Até aqui eu já tinha feito. Certo? Menos 0 mais 4 raiz de 5 vai dar 4 raiz de 5. Então, vai ficar 4 raiz de 5 sobre 10. Lembra que eu falei que dá para simplificar quem tá fora com quem tá fora? Então, esse aqui eu simplifico com esse. Vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2 raiz de 5. E 10 dividido por 2, 5. 2 raiz de 5 sobre 5. E aqui, menos 0 menos 4 raiz de 5 vai dar menos 4 raiz de 5 sobre 10. Faço a mesma coisa, simplifico aqui por 2 e aqui por 2. Aí vai dar menos, eu já vou sair da frente, 2 raiz de 5 sobre 5. Olha lá, as mesmas raízes, 2 raiz de 5 sobre 5 e menos 2 raiz de 5 sobre 5. As mesmas raízes, tá? Então, são duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. O que é mais fácil? Essa aqui, né? Lógico, né? Então, vamos lá. Letra B. 3x² mais 2x igual a 0. Ó, essa também é uma equação incompleta. Porque eu tenho A e tenho B, não tenho C. E agora, o que eu faço com essa? Dá para fazer Bhaskara? Dá para fazer Bhaskara também. Só que tem uma outra maneira de fazer também. Como? Pelo fator comum, produto notável. Produto notável! Fator comum, colocar em evidência. Por quê? Eu tenho x aqui e x aqui, então eu consigo colocar em evidência. Então, quem repete nos dois termos? O x. Então, vai ficar x. 3x² dividido por x. 3x. Mais 2x dividido por x, 2. Tá. Aqui é uma multiplicação, não é? Porque entre um número ou uma letra que for e um parênteses tem sempre o quê? Um vezes invisível, não é isso? Então, isso daqui é uma multiplicação. Na multiplicação zerada, eu só posso fazer isso quando for igual a 0. Se for um outro número aqui depois, eu não posso fazer, tá? Por quê? Ou x vai ter que ser 0, ou 3x mais 2 vai ter que ser 0. Porque se o x for 0, 0 vezes isso vai dar 0. E se isso daqui for 0, 0 vezes x vai dar 0. Então, um dos dois vai ter que ser 0 necessariamente. Então, eu vou falar que x é 0 ou 3x mais 2 é 0. Um dos dois tem que ser 0, certo? Bom, x igual a 0 já é a minha primeira raiz. E 3x mais 2 igual a 0 eu resolvo. Jogo o 2 para lá e isolo o x agora. O 3 que estava multiplicando, passo dividindo. Essa é a minha segunda raiz. x1, x2. Se você for fazer por Bhaskara, vai ficar a igual a 3, b igual a 2, c igual a 0. Esse c igual a 0 não tem nada a ver com esse 0 aqui, hein? O meu c é 0 porque não existe um número aqui depois do b, o termo independente. Então, por isso que o meu c é 0. Ok? Então, quando eu tenho a incompleta com a e b, eu coloco em evidência. Certo? Se eu for fazer por Bhaskara A, B e C e colocar na fórmula do delta, vou chegar em x1 isso, x2 isso. Olha, não dá para fazer igual a letra A. Por quê? Na letra A, eu tinha A e C. Certo? Então, eu deixei x de um lado e número sozinho eu coloquei depois do igual.
Nessa daqui, eu não tenho um número sozinho sem x para colocar depois do igual. Então, eu tenho que deixar tudo antes do igual, porque tudo tem x. Esse tem x e esse tem x. Então, eu tenho que deixar tudo lá antes do igual. Certo? E aí, como que eu vou resolver? Por fator comum. Colocar em evidência, colocar o x em evidência, porque eu tenho x no primeiro e x no segundo. Aí, eu coloco em evidência. É isso, tá bom? Vamos lá, letra C. X² igual a menos x. E agora? Toda vez que eu vou fazer uma equação do segundo grau, eu tenho que igualar a zero. Então, eu pego esse x e passo antes do igual, para deixar zerada. Vamos lá. X² mais x igual a zero. Por que igual a zero? Porque se eu passei esse x que estava desse lado para cá, o que ficou depois do igual? Nada. Se não ficou nada, a gente representa com zero. Tá bom? Então, todo mundo que está com x, antes do igual. Quem está sem x, que não é nada, depois do igual. Aí, essa daqui vai cair na mesma coisa da letra B. Como eu tenho x e x, eu tenho fator comum. Certo? Então, eu vou colocar em evidência. O que é colocar um termo em evidência? É ver o que está repetindo no primeiro e no segundo termo. Ou se tiver 3 no primeiro, no segundo e no terceiro. Tá? Então, o que está repetindo aqui? O x. Eu tenho x no primeiro e x no segundo. Qual que eu coloco em evidência? O de menor expoente, que é o x. Certo? Eu já expliquei. Produto notável. Fator comum. X² dividido por x. Sobra o quê? X. Mais x dividido por x. Sobra o quê? 1. Certo? Igual a zero. E agora, como é uma multiplicação, um dos dois tem que ser zero. Ou esse tem que ser zero, ou esse tem que ser zero. Então, eu vou falar que x igual a zero já é o meu x1. Ou isso daqui igual a zero. X mais 1 igual a zero. E aí, eu pego esse 1 e passo para cá. Ele vai do outro lado, negativo. Pronto, achei o meu x2. Então, eu tenho x1 e x2. Se eu fosse fazer por Bhaskara, deixa eu ver se cabe aqui. Seria A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 0, tá? Caso eu queira fazer por Bhaskara. Produto da soma pela diferença. Como que eu resolvo o produto da soma pela diferença mesmo? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, é isso? Então, tudo isso daqui eu posso resumir em o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ai, mas e se eu quiser fazer se eu quiser fazer chuveirinho? Pode? Pode fazer chuveirinho, vai dar a mesma coisa, quer ver? Ó. Caso eu não lembre do produto notável, deveria, mas se eu não lembro, posso fazer chuveirinho. Esse vezes esse, x² menos x mais x menos 1. Esse menos x eu cancelo com esse x. x² menos 1. Que era o que eu tinha falado. Eu economizaria uma linha. E uma linha no vestibular é muita coisa. É tempo. E tempo pra gente, no caso, é dinheiro. É nota. Menos 1. Ó, vamos lá. O que eu faço aqui agora? Eu tenho letra, número sozinho e número sozinho. Deixo letra antes do igual, número sozinho eu passo depois do igual. Menos 1. Esse menos 1 que estava aqui, vou passar do outro lado. Mais 1. Menos 1 mais 1, 0. E agora? X igual raiz de 0. Por que raiz de 0? Porque quando eu tenho esse quadradinho aqui, eu passo ele do outro lado em forma de raiz. Certo? Que nem eu fiz no exemplo A. No exemplo A também. Eu passei em forma de raiz.
Qual que é a raiz de 0? É 0. E agora? Mais 0 e menos 0, porque quando sai da raiz sai com sinal positivo e negativo. Existe mais 0 e menos 0? Não existe mais 0 e menos 0. 0 é 0, certo? Então, esse caso aqui é aquele caso em que a equação do segundo grau só tem uma raiz. E essa raiz é 0, certo? Mas pode acontecer de a equação do segundo grau ter uma raiz só? Pode acontecer. No caso, o x1 e o x2 vai ser a mesma. Vai ser 0 e 0. Certo? Por isso que a gente fala que só tem uma raiz. Porque 0 é a mesma coisa que 0. Então, x1 é igual a x2. 0. Ok? Então, pronto. Resolvi minha equação do segundo grau. X igual a 0.